Ed, ela vai ser a futura Rainha Vermelha. Não existe só a Rainha Vermelha, sendo que vocês também têm que ler o livro da Rainha Vermelha, sem ser de descendentes, que vai explicar o contexto da história da Rainha Vermelha. E o Max, o filho do Chapeleiro Maluco, na versão de Descendentes, ele é professor particular e amigo da Ed também. A Ed e o Max praticamente cresceram juntos. A Ed, ela não quer se tornar a mãe dela, mas ela quer o amor da mãe dela. A Bridget, que é a Rainha Vermelha, sempre mostra ser forte o tempo todo. Não demonstra amor. Ela sempre cobra o destino da Ed. Sempre cobra ela ser forte para não ser destruída. Que a Ed não sabe tudo como ela acha que sabe. A Ed acha que a rainha ela é muito mais exigente porque quer que ela seja igual à mãe, que seja igual à rainha vermelha, a Bridget. Mas o que a Ed não sabe que se ela não for forte, que se ela não aprender a lutar, ela pode ser morta na futura batalha. Que nem que aconteceu quase com a Bridget, porque a Bridget ela pegou o País das Maravilhas em péssimas condições, o reinado da Bridget. Eu vou fazer uma história da Bridget com a versão de Descendentes e com o contexto, fazer a história completa da Rainha Vermelha, da Bridget, na versão de Descendentes, até o contexto do livro A Rainha Vermelha. E eu também vou falar uma mentira descarada que a gente acreditou no início da história do Rei de Corações. E eu vou fazer esse vídeo que vai ser depois desse. Bom, sem delongas, que a Ed não sabe, acho que sabe tudo, que a Bridget quer que ela se torne só Rainha Vermelha. Mas que a Ed não sabe que a Bridget já pegou o reinado do País das Maravilhas. O reino já estava quebrado. A outra Rainha Vermelha, ela caiu tão feio, mas tão feio no poder, que quando a coroa passou para as mãos da Bridget e a Bridget, ela pegou o poder da liderança do País das Maravilhas, e o figurino dela tá maravilhoso, da Rita, que o País das Maravilhas, ele voltou aos poucos ao normal. Mas a Bridget, ela tem que cumprir com seu papel de Rainha Vermelha de Copas malvada Tiana. Porque a Bridget pegou o reino destruído. E para recomeçar do zero, ela teve que mudar muita coisa por conta de uma rainha que destruiu. Bridget já pegou um país das maravilhas destruído. Porque a outra rainha que teve uma queda, a Rainha Vermelha, ela perdeu a batalha por uma rainha bem má que destruiu o País das Maravilhas. E essa rainha, que todo mundo acha que a Bridget é má, a Rainha Vermelha é má, não sei o que, essa rainha é 1000 vezes pior. A Bridget, perto dela, é um anjo, tá? Porque a Bridget, ela construiu a fortaleza, ela já estava noiva do rei de coração, desse medroso e covarde. Em todos os sentidos, o rei de coração é um covarde, péssimo rei que toma péssimas decisões. E
Por palácio da Rainha Vermelha, a casa da Ed tá toda cheia de fortaleza, é porque teve uma guerra nos País das Maravilhas que destruiu todo o território do País das Maravilhas. As duas rainhas originais, elas quase morreram nessa guerra. Quanto a Rainha Vermelha da linha original, quanto a Rainha Branca na linha original dos Países das Maravilhas. E a Alice, ela teve que voltar para tentar salvar o reino. E a Alice quase foi destruída. Só que no mundo real, onde que a Alice estava, ela quase sofreu um acidente. No mundo real, a Alice, ela vai sofrer por conta que o País das Maravilhas é um paradoxo entre o mundo real e o mundo não e um mundo que todo mundo acha que a Alice criou aquele mundo por conta dos remédios. Mas na verdade tem uma explicação sobre isso do autor, que eu não posso revelar neste vídeo, vou revelar no próximo. Que no mundo real, Alice ela enfrentaria uma tempestade forte e lutaria com criaturas que ninguém saberia se é real ou não. Mas Alice ela enfrentaria isso no mar. O criador que pensou na história da Alice adulta, tá? E no mundo real, Alice também ela enfrentaria uma luta no mar. Contra piratas também. Piratas contrabandistas. Se existe na vida real. Dê uma pesquisada aqui no Google. Agora, voltando. O castelo da Rainha de Copas é uma fortaleza para proteger a Ed dos perigos de fora do País das Maravilhas, porque essa rainha, ela destruiu as duas rainhas vermelha e a rainha branca da linha original de Alice. As duas teve uma queda fria. E quando a Bridget assumiu o reinado, a ordem voltou, mas com custo. E a Ed não sabe toda a história. Só que ela sente presa na gaiola dourada dos Países das Maravilhas. No mundo real, a Alice ela vai sofrer por conta que o País das Maravilhas é um paradoxo entre o mundo real e o mundo não e um mundo que todo mundo acha que a Alice criou aquele mundo por conta dos remédios. Mas na verdade tem uma explicação sobre isso do autor, que eu não posso revelar neste vídeo, vou revelar no próximo. Que no mundo real, Alice ela enfrentaria uma tempestade forte e lutaria com criaturas que ninguém saberia se é real ou não. Mas Alice ela enfrentaria isso no mar. O criador que pensou na história da Alice adulta, tá? E no mundo real, Alice também ela enfrentaria uma luta no mar. Contra piratas também. Piratas contrabandistas. Se existe na vida real. Dê uma pesquisada aqui no Google. Agora, voltando. O castelo da Rainha de Copas é uma fortaleza para proteger a Ed dos perigos de fora do País das Maravilhas, porque essa rainha, ela destruiu as duas rainhas vermelha e a rainha branca da linha original de Alice. As duas teve uma queda fria. E quando a Bridget assumiu o reinado, a ordem voltou, mas com custo. E a Ed não sabe toda a história. Só que ela sente presa na gaiola dourada dos Países das Maravilhas.
Vamos falar da rebeldia do espírito livre e rebelde da Mal e da Wade. A Mal, na Ilha dos Perdidos, ela é uma pintora. Ela gostava de pichar os muros, gostava também de cozinhar com sua mãe, a Malévola. Por mais que a Malévola não vai admitir, ela também gostava de cozinhar com a Mal. E a Malévola, ela ensinou um biscoito para a Mal na Ilha dos Perdidos que se chama Biscoitos Encantados. É quase parecido com o que ela faz no filme Descendentes 1, onde ela vai para Auradon e tem que fazer o príncipe Ben se apaixonar por ela. Só que esses biscoitos encantados que a Malévola ensinou não é um biscoito do amor. É um tipo de biscoito encantado que é quase como se fosse os bolinhos da Bridget. Se você usar os ingredientes de forma errada, os ingredientes se voltam contra você. Ele é tipo um biscoito colorido, mas cada cor tem um efeito diferente. Agora, a Rainha Vermelha, a Bridget, ela é considerada uma Tiana, estava preparando a Led para o seu futuro, mas a Led, ela fugia dos estereótipos. Bridget já pegou um país das maravilhas destruído, porque a outra rainha que teve uma queda, a Rainha Vermelha, ela perdeu a batalha por uma rainha bem má que destruiu o País das Maravilhas. E essa rainha, que todo mundo acha que a Bridget é má, a Rainha Vermelha é má, não sei o que, essa rainha é 1000 vezes pior. A Bridget perto dela é um anjo, tá? Porque a Bridget, ela construiu a fortaleza, ela já estava noiva do rei de coração, desse medroso e covarde. Em todos os sentidos, o rei de coração é um covarde, péssimo rei que toma péssimas decisões. E o palácio da Rainha Vermelha, a casa da Ed está toda cheia de fortaleza, é porque teve uma guerra nos País das Maravilhas que destruiu todo o território do País das Maravilhas. As duas rainhas originais, elas quase morreram nessa guerra. Quanto a Rainha Vermelha da linha original, quanto a Rainha Branca na linha original dos Países das Maravilhas. E a Alice, ela teve que voltar para tentar salvar o reino. E a Alice quase foi destruída. Só que no mundo real, onde a Alice estava, ela quase sofreu um acidente